Olá, meu irmão, minha irmã. Domingo, dia 2 de junho, nono domingo do tempo comum. Uma alegria estarmos juntos aqui para a nossa homilia diária, acolhendo também quem me encontra pela primeira vez. Você que é membro do meu site, não se esqueça, nós temos lá o Diário Espiritual para esse mês de junho, tá certo? Para a gente continuar juntos, né? Crescendo com a palavra de Deus. Queridos, enquanto o Padre proclama o Evangelho, faz a reflexão aqui do Evangelho, e eu sei que você sabe que isso não compensa ir ou não ir à missa, você tem que ir à missa aí na sua paróquia. Mas enquanto a gente reflete aqui um pouquinho essa liturgia, deixa o seu joinha, deixa o seu like, faz algum comentário, nem que seja um amém. Isso faz o YouTube nos mostrar para mais pessoas. Então o seu like, o seu comentário é um jeito de você evangelizar junto comigo. Vamos ao Evangelho de hoje? Marcos capítulo 2, versículo 23, até que entre no capítulo 3, até o versículo 6 do Evangelho. Diz assim: Jesus estava passando por uns campos de trigo, em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É permitido fazer o bem ou o mal no dia de sábado, o Filho do Homem é Senhor do sábado, e o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Irmãos e irmãs, nós temos aqui algo no Evangelho de hoje que chega a ser para nós, assim, na distância do tempo e das culturas e dessas polêmicas, até mesmo tanto quanto revoltante. O próprio Evangelho diz que Jesus os olhou com tristeza e ira, porque eles eram duros de coração. A dureza de coração, que muitas vezes se veste, fica embaladinha de conteúdo religioso, né? Às vezes o nosso coração é duro que chega a assustar até os pagãos. Quer dizer então, padre, que não precisa de lei nenhuma, Deus é amor, cada um segue isso aí do jeito que quiser, porque Deus é misericórdia? Não, não é isso. Nós precisamos entender a finalidade da lei. A questão aqui gira em torno do sábado, do Shabá, do descansar, o dia santo, que está prescrito na Antiga Aliança para o dia de sábado mesmo. Está lá, por exemplo, na primeira leitura da missa de hoje, vai falar disso, né? No livro de Deuteronômio. Trabalhará 6 dias, no 7º dia você vai descansar, não fará trabalho nenhum, nem você, nem sua escrava, nem seus animais, não é? Trabalho nenhum. Por quê? Lembra-te de que fostes escravo no Egito, e que lá não tinha descanso, né? Para satisfazer o poder e o luxo do faraó. E que de lá o Senhor Deus te fez sair com uma mão forte, braço estendido. Por isso o Senhor te manda guardar o sábado. Então, trabalha 6 dias e tira um dia para descansar. Porque o ser humano não vale só o quanto produz. No Egito é que era assim. Trabalhava de segunda a segunda até morrer. E eles valiam para o faraó o quanto produziam. Não, o ser humano tem uma dignidade para além da realidade do capital, do quanto ele pode produzir de lucro, né? Uma dignidade em si. Segunda coisa, por mais que a gente trabalhe e se esforce, a fonte de toda bênção e graça é Deus. Não porque eu sou muito esforçado, para eu sempre trabalhei, ok, mas você trabalha com aquilo que Deus te dá para trabalhar. A saúde, o corpo, o talento, a inteligência, a possibilidade. Portanto, também guardar um dia é lembrar o senhorio de Deus sobre o dinheiro, sobre o nosso trabalho e que nós dependemos dele e não somente do nosso braço. E ter um dia para descansar e um dia para cultuar a Deus. O sábado na Antiga Aliança, quando o povo sai do Egito, também tem esse pano de fundo.
né? Quando Moisés diz a Faraó, assim diz o Senhor, deixa o meu povo partir para que no deserto eles possam me cultuar. Então, esse é o sentido do dia santo, que com a Páscoa, desde o Ato dos Apóstolos, passa a ser o dia do Senhor agora, o domingo. Como é que estamos vivendo o nosso domingo? E aí a gente talvez hoje, diferente do legalismo de outrora, do sábado, do domingo que seja, a gente vive uma profunda anarquia com isso. O domingo, que é o dia do Senhor, já não é mais o dia do Senhor, é o dia do shopping, é o dia da piscina, é o dia do churrasco, é o dia da bebedeira, é o dia de tanta coisa, e Deus já não cabe ali. Então vejam, meus queridos, Deus é Senhor de todas as coisas. Quando Jesus diz o Filho do Homem é Senhor do sábado, ou seja, Deus é Senhor dos nossos descansos. Passou aí Corpus Christi, que para nós católicos não é feriado, é dia santo. Você foi à igreja? Você participou da missa? Você participou da procissão? Ou você fez o dia santo um feriado? Então, se no tempo de Jesus, por ser dia santo, nem o bem ao próximo podia fazer, hoje já se esqueceu totalmente de Deus, né? E aí, meus queridos, o evangelho então. Por que vocês fazem o que não é permitido? Jesus estava andando no meio de um campo de trigo. Os discípulos pegaram algumas espigazinhas, estão comendo, né? E aí Jesus vai relativizar essa exigência toda da lei em função de uma necessidade humana. Jesus vai dar um exemplo do Antigo Testamento. Mas o Davi, com seus companheiros, comeram dos pães no templo em dia de sábado, que só é permitido ao sacerdote, porque estavam com fome, estavam numa caminhada, eles vão comer, senão é tudo desmaiar. Então, quando Jesus diz assim, portanto, o sábado, o feriado, foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ou seja, a lei, e toda a lei, né, de Deus, a lei da igreja e as leis civis devem ser para proporcionar a dignidade humana e a comunhão do humano com Deus. Toda lei que não promove o ser humano, ou, talvez em nome de promover o ser humano, não promove comunhão entre Deus e o humano, o coloca em pecado, porque nós podemos talvez vir a aprovar leis profundamente imorais, essas leis não vêm de Deus. Então a finalidade das leis é que o ser humano fique mais digno e que o ser humano tenha ocasião de se unir ao seu Criador, encontrar Deus dentro dessas leis. Não era o que estava acontecendo, né? O sábado tinha virado uma lei tão difícil de ser vivido e praticado que em nome do sábado se pecava por omissão, não se fazia nem o bem. Aí a polêmica se aprofunda porque saindo do campo Jesus já entra na sinagoga. É sábado. E ali na sinagoga, Jesus vê, durante aquele culto da sinagoga, que Jesus participava, daquele ato religioso, tem ali um homem com a mão seca. E Jesus percebe que está todo mundo olhando, e Jesus tinha o dom da cura, do milagre. Você quer ver que esse Nazareno vai curar o homem, e hoje é sábado, hoje não é dia de trabalhar, hoje é dia de fazer nada, né? E olha lá, ficavam observando para ver o que Jesus ia fazer para poder acusá-lo. Que frieza, né? Ao invés de alguém ir ali interceder, né? Falar, Jesus, é sábado, mas sabe que o senhor não podia ver? O senhor tem o dom da cura, né? Olha ali, o rapaz tem a mão seca. Não. Eles querem acusar Jesus. São inimigos do homem doente, são inimigos de Jesus, que é o médico dos médicos. Jesus disse ao homem da mão seca, levanta-te e vem aqui para o meio. Nunca que uma pessoa que tivesse uma doença física assim, naquele tempo, dentro da sinagoga, poderia ficar no meio. Eles ficavam nas portas, né? Jesus que inclui esse homem. E aí Jesus vai colocar uma pergunta. As perguntas são coisas poderosas na vida. Quem sabe fazer perguntas a si mesmo, quem sabe meditar um pouquinho, cresce bastante, né? Olha lá, Jesus vai fazer uma pergunta. Me digam vocês uma coisa. É permitido no sábado fazer o mal, fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Veja, é sábado, é dia santo. É permitido fazer o bem? Não é permitido fazer o bem? Ou é permitido fazer o mal? E aqui o pano de fundo é a omissão. Salvar uma vida ou deixá-la morrer. Veja, talvez ele se perguntasse, mas que mal eu fiz pro homem da mão seca? Não fui eu que sequei a mão dele? Deixá-la morrer, não fui eu que coloquei nessa situação. Mas o pecado da omissão, meus irmãos, não tem a ver com eu dizer assim, não fui eu que causei esse problema. Não fui eu que avisei, né? O pecado da omissão é alguém precisa de algo que eu sei, que eu posso ou que eu tenho. Por qual motivo eu não faria isso a ele? Então existe o pecado da omissão, o bem que não é feito. É verdade, ninguém ali tinha culpa daquele homem ter aquela doença. Mas se você sabe resolver aquilo e não resolve, você já está deixando morrer, você já está fazendo mal. Então,
O bem que não é feito já é um mal feito. Mas olha o que diz. A pergunta de Jesus não é difícil. Você e eu sabemos responder essa pergunta. Eles também sabem. Mas olha o que diz o Evangelho. Mas eles nada disseram. Veja, é o silêncio de quem não dá o braço a torcer. É o silêncio de quem não consegue mudar de opinião. É o silêncio de quem sabe que está errado, mas não vai ceder. É uma falta de humildade, é uma dureza de coração. Nada disseram. E olha que versículo pesado, versículo 5. Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza. Jesus ficou triste e enfurecido, porque eles eram duros de coração. Meus irmãos, homens na sinagoga, homens religiosos, duros de coração, que se relacionam com a religião, com o sagrado, só para se medirem uns aos outros, se sentirem melhor do que outro, e que usam da religião até mesmo para não fazer o bem, esconder aí a sua preguiça, omissão, seja lá o que for, sua frieza. Jesus ficou triste, eles conseguiram entristecer Jesus. E Jesus diz para o homem, estende a mão. Ele estendeu a mão ficou curada. Que coisa linda, né? Bom, o que acontece? Qual é o resultado disso para Jesus? Ao saírem, os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus uma maneira de como haveriam de matá-lo. Gente, eles conseguiram concluir o que desse fato? Gente, acho que a gente precisa repensar esse negócio do sábado, hein? Acho que a gente precisa repensar o que pode e o que não pode. Acho que a gente precisa aprofundar o que Deus espera de nós com essas leis que Ele nos deu. Nada disso. Eles resolvem resolver qual o problema? O coração duro deles? Não. Quem veio questionar essa dureza? Vamos matar Jesus. Vamos silenciar Jesus. Então hoje, queridos, é dia da gente olhar para a nossa fé, para a nossa religião, para a nossa igreja. E louvado seja Deus por termos fé, mas pedirmos o Espírito Santo, louvado seja Deus por termos religião. Que a gente não perca a essência das coisas, que a gente não seja omisso, que a gente não se esconda atrás de leis, mandamentos mal interpretados só para esconder que a gente é duro, frio, que a gente não se comove com ninguém, né? Que o Senhor nos dê a graça, então, de não sermos legalistas, mas a partir da lei, encontrarmos a santidade que nos purifica a nós mesmos, que nos faz nos devolvermos a Deus, entendendo que para se devolver a Deus existe o próximo, não se chega a Deus sem passar pelo próximo, para que a gente não negue, né, caridade a ninguém e que a gente não entristeça o coração de Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.